Bem, pessoal, bom dia. Mais uma vez a gente vai falar ainda sobre a colonização da América Portuguesa. A gente vai falar um pouco sobre como o Brasil foi colonizado. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque esse assunto é muito denso. Esse é um assunto que, mesmo depois da disciplina de História, até terminar o ensino fundamental de vocês, até terminar a sétima, oitava, nona, vocês ainda vão ouvir falar sobre a colonização portuguesa e vocês vão entender como essa desconstrução hoje é essencial. Porém, a gente vai aprender hoje sobre Pedro Álvares Cabral e o que ele instalou aqui no Brasil, no Brasil colonial. A gente fala no Brasil colonial porque era colônia de Portugal. Era como se fosse uma expansão do território português extramar, que é o que os livros de vocês podem falar. Extramar e extramarítimo, que era fora do continente europeu e agora no continente americano, que os portugueses não conheciam. Nem os portugueses conheciam, nem os espanhóis desconheciam. Eles não tinham esse conhecimento do que era a América, do que estava sendo implantado na América, qual era a população. E quando chegaram aqui, eles se depararam com os indígenas. Foi um encontro violento, professor? Foi. Mas de início, não. Eles queriam perceber até onde era a população indígena, quais eram as suas formas de depredação, as suas formas de retalia. E aí, quando eles viam que as armas do povo indígena eram primitivas, eram uma forma assim, meio frágeis, eles dizimavam o povo indígena. Então, de início, não foi violento, eles queriam perceber até onde eles estavam chegando. E quando eles percebiam que aquela população era meio estranha, né, na visão deles, eles, aí sim que eles dizimavam, eles matavam. É uma coisa muito pesada, professor. É, se vocês aprender colonização portuguesa de uma forma leve, não existe, tá, gente? Vocês precisam entender que a colonização portuguesa foi uma forma de retalir a América, foi uma forma de matar aquelas pessoas que não se não obedeciam às ordens dos portugueses, então por isso eram mortas, tá? Mas a gente tem que perceber que não era bem assim, não era uma população estranha chegar na minha terra e querer mandar em mim que eu vou ter que obedecer aos favores dela, os que ela está mandando. Mas o intuito de Pedro Álvares Cabral era além de dizimar. Ele não queria apenas matar aquelas pessoas, ele queria colocá-las como escravas e extrair o que o Brasil tinha de melhor, o Brasil colonial tinha de melhor. Naquela época, qual era o produto que o Brasil mais exportava, professor? O pau-brasil. Essa árvore, essa forma de comércio era importante porque a coloração que o pau-brasil tinha era muito importante, o corante que ela tinha era muito importante, dava para fazer diversas coisas, pintura, dá para diversas coisas mesmo. Se vocês pesquisarem a utilidade do pau-brasil, vocês vão entender o porquê que ele era tão importante naquela época. Porém, como eu disse, uma população de Portugal chega aqui toda paramentada, toda vestida, toda com aqueles colares, com aquelas coisas bem, como eu posso dizer, antiga e ao mesmo tempo imperial. Chegar aqui na Terra e perceber aqueles índios que andavam nus, aqueles índios que andavam com, no máximo o cocá, com uma lança, com arco e flecha, fazendo diversas coisas, os rituais, fazendo o que a gente pode chamar de antropofagia, que é uma prática ritual, uma prática no ritual dos indígenas de comer carne humana, seja ela viva ou seja ela morta, comer carne humana. Então, os portugueses chegaram e olhar essa construção, o que estava sendo feito no ritual, foi de impacto, e também para os indígenas perceberem que tinham aquelas pessoas estranhas olhando para eles, foi um certo impacto também. Os indígenas estavam nessa visão que tinha esse conflito, né? As pessoas que estavam chegando olhar para a gente e as pessoas que estavam chegando mesmo para olhar para o que os outros estão fazendo, para a prática do ritual, para perceber que eles andavam nus, no máximo com cocá, com um arco e flecha, coisas antigas mesmo do Brasil colonial que eles estavam percebendo. Porém, isso foi importante porque foram isso que, na verdade, deu um certo conflito. Os portugueses eles achavam que tinham a sua superioridade, eles achavam que
Eu me visto melhor, eu passo muita coisa no rosto para ficar bonito. Eu entendo que as coisas são melhores em Portugal, porque o pessoal de lá é mais civilizado, eles não matam, eles não comem carne humana, eles comem carne de animal. Mas foram exatamente isso que gerou conflito, porque quando os portugueses chegaram, que perceberam que aquela população que poderia ser escrava, mas que teria que ter uma certa disciplina, foi aí que gerou os conflitos, foi aí que gerou as revoltas que a gente vai entender mais à frente. É o que a gente pode chamar hoje, gente, de etnocentrismo. A minha cultura é melhor do que a sua porque eu me visto melhor, porque eu falo melhor, porque a minha é mais civilizada, e na verdade isso não existe. A cultura indígena, ou a população indígena, ela já tinha a sua forma de sobreviver, ela já tinha a sua forma de ganhar o seu sustento, e para ela a civilização já estava formada, porque eles falavam, eles tinham a sua forma de escrita, eles tinham a sua forma de se comunicar quando avistavam um animal diferente, então isso era uma parte da construção da população indígena. Porém, os portugueses acharam que por ser diferente, era inferior, não tinha que ser não tinha que estar no Brasil daquela forma. Então, aí o que foi que aconteceu? O modo de vida dos portugueses se deu por dominação da população indígena. Atentem, porque o que a gente percebeu nessa aula é escravidão dos indígenas, devastação do pau-brasil, porque quando eles percebiam que o pau-brasil estavam dando lucro lá no Portugal, eles acabavam voltando e instalando mais povoados portugueses aqui para extrair o pau-brasil. Então, isso foi importante porque as terras dos indígenas elas começaram a ser ameaçadas e até mesmo reprimidas pela população portuguesa, pelos colonos portugueses que estavam chegando aqui. E como eu falei, os indígenas eles já tinham essa forma de sobrevivência, a gente pode chamar isso de subsistência. O que é isso, professor? Subsistência é aquilo que a gente pode falar assim: você planta para colher, apenas isso. Você planta e você colhe. Subsistência é você planta para colher para você e para sua família. Não, você não planta para colher para várias pessoas, para exportar para a América, para exportar para não sei aonde. Não. É apenas a sua família ali que está em foco e apenas vocês ali estão se virando para ter o alimento de cada dia. Então, os indígenas eles têm a sua subsistência, eles queriam sobreviver à prática de pesca, à prática de caça, de agricultura, mas principalmente de caça e pesca, do que agricultura, porque eles percebiam que era mais fácil e era mais comum de se encontrar aqueles animais e comer. Então, os hábitos e costumes dos indígenas tiveram que ser modificados por conta da população portuguesa, por conta dos colonos portugueses, e já estavam se instalando aqui os engenhos, essas formas de extrair para o Brasil, essas formas de plantio. Agora tem uma outra coisa que vai chegar em choque, tem um outro produto que vai ser mais exportado do que o pau-brasil, porque Portugal chegou aqui no Brasil com esse motivo, com a ideia de extrair o máximo que o Brasil tem e extrair aquilo, não só uma coisa, por exemplo, eles chegaram a encontrar o pau-brasil, mas aí depois vem outros produtos que tiveram que ser exportados porque perceberam que dava certo aqui no Brasil. Tá, gente? Em relação às atividades, quando vocês estiverem resolvendo as atividades de vocês, atenta às orientações que estão embaixo. É apenas uma foto. Se vocês tiverem atividade no livro, envie a foto do caderno e a atividade que está no livro. Não precisa vocês enviarem 4, 5 fotos da professora, porque não dá para enxergar. Se não dá para você enxergar, aí você tem que tirar outra foto que dá para você enxergar, que dá para você entender e enviar para o professor. Tá, gente? Mais algumas coisas que a gente pode conversar, a gente vai conversar na aula do Zoom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito à gincana, a respeito às atividades, a respeito até mesmo ao assunto de hoje, vocês podem me chamar, que aí a gente conversa para entender qual é a melhor forma de solução, tá?